Graça e paz, pessoal, da parte do Senhor e Salvador Yeshua. Louvado e agradecido seja o Criador dos céus e da terra e seu Filho, nosso Senhor e Salvador Yeshua. Amém? Glórias ao Criador, porque até aqui Ele tem provido o entendimento da palavra de modo espiritual. Muitos estão dispersos por não entenderem a palavra de modo espiritual. E cada dia que passa, isso se tornará ainda mais escasso. Pessoas que entendam a palavra de modo espiritual. Porque é preciso passar por um processo de renúncia de pecado, de egos, para voltar-se a meditar, a ler, buscar, entender o que diz a palavra do Senhor. E aí, então o Espírito é acionado em nós. É ligado aí essa grande luz maravilhosa que nos possibilita discernir, amém? Eu vou colocar uma palavra aqui que em cima dela tem 3 tópicos muito importantes de ser colocados e servirá como reflexão, amém? Que vai ser Lucas, se você quiser ir acompanhar, Lucas 17, a partir do versos 10. Já há algum tempo tem havido muitas Bíblias com novas versões. Até nisso a gente tem que ficar atento, né? Buscar entender aí, né? Até porque quem é mais antigo na leitura da palavra do Senhor, de mais tempo, vai ter essa percepção, né? Então é muito importante entender que a palavra do Senhor é o tesouro mais precioso na terra. Não tem nada mais importante e valioso do que ela. Amém? Então aqui em Lucas 17 vai falar a respeito do o pecado, a fé e o dever. Esse é o subtítulo. Que diz: Jesus disse aos seus discípulos: é inevitável que aconteçam coisas que levam o povo a tropeçar, mas ai da pessoa por meio de quem elas acontecem. Seria melhor que ela fosse lançada no mar com uma pedra de moinho amarrada no pescoço do que levar um desses pequenos a pecar. Tomem cuidado. Se o seu irmão pecar, repreenda-o, e se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você 7 vezes no dia, e 7 vezes voltar a você e disser: estou arrependido, perdoe-lhe. Os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. Qual de vocês que, tendo um servo que esteja arando ou cuidando das ovelhas, lhe dirá, quando ele chegar do campo, venha agora e sente-se para comer? Quem de vocês, né? Ao contrário, não dirá, prepare o meu jantar, apronte-se e sirva a mim enquanto como e bebo? Depois disso você pode comer e beber, né? É importante entender esse trechinho aqui, porque ele está dando uma colocação importante. Eu vou ler novamente o verso 7. Qual de vocês que tendo um servo, esteja arando ou cuidando das ovelhas, lhe dirá, quando ele chegar do campo, venha agora e sente-se para comer? Ao contrário, não dirá, prepare o meu jantar, aponte-se e sirva-me enquanto como e bebo. Depois disso você pode comer e beber? Será que ele agradecerá ao servo por ter feito o que lhe foi ordenado? Assim também vocês, quando tiverem feito tudo o que for ordenado, devem dizer: somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever. Isso aqui é muito sério e vai ser colocado mais para o finalzinho, tá? Então, como eu disse, 3 tópicos. Primeiro, a questão do cuidado que se deve ter, né, em tudo que for feito. E essa palavra, ela precisa ter ela precisa ampliar, a gente precisa ampliar aí a compreensão, para não ficar só naquela, no ramo
dos cristãos, da responsabilidade cristã. Vamos ampliar aí o nosso conhecimento, vamos imaginar o país, né? O país inteiro. Ele precisa de um líder, né? No caso aí, presidente, né? Ele precisa de um líder para que esse país seja administrado. E então são criados aí ministérios, se não me engano, atualmente agora, desde 2024, que iniciou um novo mandato, se não me engano, são 39 ministérios, né? Sendo 34 ou 35 aí, de fato, criados com pastas, né? Para que todos os setores que precisam ser trabalhados, né? Tem muita gente aí que, vou colocar aqui, muitos trabalhos. Então tem o ministro, abaixo do ministro tem toda uma bancada aí de gente que trabalha, né? Tem o Ministério da Educação, o Ministério da Fazenda, o Ministério da Cultura, Ministério da Cultura, Educação, Segurança, Saúde, e tantos ministérios, né, criados, que pela quantidade tem dois pensamentos que a gente tem que ter. Está tendo uma preocupação em relação a todas as demandas, né? Não é só empregar, mas está criando para que o país seja mais bem desenvolvido, ou não há necessidade e com poucos ministérios, o que é feito quando tem poucos ministérios? Eu entendo assim, que quando se tem poucos ministérios, tem poucos com mais força, né? É meio confuso, é meio complicado de colocar, mas vocês vão entender, né? Porque quando se tem menos ministérios, não necessariamente podemos ter aí a visão de que esse governo é um governo mais capacitado, né? Não se trata disso. Porém, um ministério, ele tem força, é como se entende um todo, né? Um braço e os dedos, né? Trabalhando ali em prol do bem-estar do país. O que acontece então? Acontece que o Ministério da Educação, por exemplo, abaixo desse ministério vai ter vários setores responsáveis para que, né, as coisas aconteçam, que a educação aí ela esteja bem aparelhada, né? Porém, se vier demandas que vai prejudicar, veja aí a quantidade de gente que vai sofrer as consequências desses erros. Mas diante do Criador, ou diante do Salvador aqui, vou colocar assim, é uma comparação, diante do Salvador, ai daqueles que criaram essas demandas para prejudicar. Então esses terão suas recompensas, né? Serão aí então de acordo com o olhar do Pai, né? Sentenciados ou não. Por quê? A palavra está colocando aqui. Jesus disse aos seus discípulos: é inevitável que aconteçam coisas que levem o povo a tropeçar. Então, muitas são as coisas criadas para que haja tropeço, não só na vida espiritual. Porque a vida espiritual ela não inicia só quando a pessoa de fato tem um coração transformado, tem um novo espírito. A vida espiritual tem que começar de berço, desde casa.
Do mesmo modo, né, se entende que os pais são responsáveis pelos seus filhos para educá-los de acordo com a educação, de bons modos, de princípios, né, pudores. Nós temos essa responsabilidade. Então, quanto mais capacitados, mais esses filhos vão obter, né, vão ter bons resultados disso aí. Do mesmo jeito, é a nossa vida no todo. Somos prestadores de serviços, né? Ninguém vive só para si. Todos, qualquer função que você exercer, você vai estar prestando serviço. Você vai ter remuneração nisso? Vai. E depende da sua honestidade, depende da sua índole com Deus. Essas pessoas serão bem servidas, né? Essas pessoas terão um bom trabalho, né? Dessa pessoa, é um profissional, ok. Assim é o mundo no geral, tá? Então, quando o Senhor coloca aqui e Ele fala para tomar cuidado, Ele está ampliando a nossa visão, porque somos prestadores de serviço, tá? Então, quando vem para o campo espiritual, para a vida de fé, essa responsabilidade ela é ainda maior. Porque quando um líder, quando alguém ou um evangelista, que já está em outro patamar, o evangelista, ele está de fato compromissado com o evangelho, compromissado com o reino. Então, ele não está querendo ganhar remunerado, ele não está querendo ser remunerado. Ele já entendeu que existe tantas coisas prejudiciais que está levando as pessoas a tropeçarem. O evangelista ele não faz o mesmo. Ele está levando o evangelho, que é o poder de Deus, para libertar pessoas. E esse é o ponto que a gente está hoje, que eu quero chegar. Esse é o primeiro tópico, tá? Como eu falei, teria que abordar vários outros assuntos. Vamos aqui entender algo muito importante para nós cristãos. Quem é conhecedor bíblico aí, conhece sobre a história de Elias, de Eliseu, Samuel, que foi juiz. Tem aí alguns reis como Davi, Salomão, que foram os mais tiveram aí um compromisso com o Senhor. Teve José, Jacó, e os profetas, né? Só ler aí a carta dos profetas, até Malaquias e João Batista. Todos esses homens, eles sofreram algum tipo de retaliação, sofreram algum tipo de perseguição, seja por parte de reis ou até mesmo por pessoas contrárias ao povo do Senhor, ao povo que tinha que ser separado, ok? Eles sofreram perseguições. Tem caso de Jeremias que foi jogado num calabouço. Certamente ali havia dejetos, né? Coisas nojentas. Foi jogado lá, né? Porque ele ia e falava o que o Senhor queria que ele dissesse. No caso de João Batista, tem o caso de Elias também, que chegou a fugir, temendo ali morrer. E o caso de João Batista, que João Batista foi um privilegiado, né? Ele viu o Senhor e Salvador Yeshua, o Filho do Criador. Todos esses homens, eles não eram bem vistos na sociedade inserida que eles estavam ali. Eles sofriam perseguição, porque o que eles diziam, só buscar o conhecimento, eram palavras de exortação, para que as pessoas pensassem, refletissem sobre as suas atitudes, sobre o seu segmento de vida, né, sem o Criador. Mas não se compara, preste bem atenção nisso, não se compara a perseguição do Filho de Deus. Por quê? E vocês vão entender isso.
Só tem um que sentiu na pele essa perseguição, que foi o apóstolo Paulo, que é o entendimento de um novo tempo, o tempo em graça, estabelecido pelo Filho. Então, quando Yeshua falava ali aos sacerdotes, aos escribas e até mesmo o povo que estava seguindo, soava como palavras muito difíceis de absorver, porque ele veio trazer a renovação da mente. Ele veio trazer o desejo de querer entender a palavra de modo espiritual. Começando com Nicodemos, né? Falando para Nicodemos que era preciso nascer de novo. Então, isso soava muito estranho ao ouvido desse povo, porque exigiria deles que eles compreendessem além. Então, por que eu estou falando que foi mais complicado para o filho? Porque todos os outros, os apóstolos, não, os profetas, os servos do Senhor, os profetas, estavam em cargo de passar a mensagem que o Senhor estava dando. Eram palavras proféticas, né? O Senhor, ele é o cumpridor, ele está cumprindo o que fora dito a respeito dele, de Moisés até Malaquias. Até João Batista, né? Porque João Batista estava ali falando dele, preparando o caminho. Então ele estava falando de um novo tempo e era difícil das pessoas entender. Então quando ele ascende aos céus e aí ele aparece para o apóstolo Paulo, ele traz essa mensagem a partir de Atos, mensagem ainda mais carregada de palavras espirituais, para que a gente entendesse a mensagem e para que sejamos libertos, para que possamos compreender o poder que tem a palavra do Senhor. Daí então, nascendo de novo, entendendo esse novo tempo, a gente passa a entender que toda a palavra do Senhor é uma só e poderosa. Amém? Então, esses que fazem as pessoas tropeçar, eles não entendem esse novo tempo. Então, cabe a cada um correr de modo como se só houvesse o hoje e buscar a interpretar a palavra do Senhor de modo espiritual. Aqueles que são de fato corruptores e que já entenderam que é muito simples viver em Cristo, porém, muito simples na compreensão, mas na prática exige renúncia. Esses não querem renunciar, esses querem viver as bonanças aqui. Aí trazem muitas alegorias, muitos dogmas, doutrinas de homens, porque eles só visam o lucro. Então, ai desses que insistem em fazer com que o povo tropeça. Amém? Esse é um primeiro tópico muito interessante de ser compreendido. Por isso que eu coloquei essa comparação da política, porque na política está muitos que dizem ser crentes, ser cristãos, né? Porém, precisam compreender que está além. A luta, ela é além, né? E existem sim homens destemidos, trabalhando para que medidas justas sejam voltadas, né? Aprovadas para o bem de todos, né? Medidas justas. Não importa de que ministério seja, mas medidas justas. É para isso que nós temos aí o Senado, a Câmara dos Deputados. Pode ser uma coisa tola acreditar, mas a gente precisa acreditar, né? Até que o nosso mestre retorne, a gente precisa crer, porque o governo é segundo o povo. Em 1 Coríntios, segundo Coríntios capítulo 7, versos 14, eu vou ler o 13 e o 14, que diz:
Se eu fechar o céu para que não chova, ou mandar que os gafanhotos devorem o país, ou sobre o meu povo enviar uma praga, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei os seus pecados e curarei a sua terra. Então, aqui exige quantidade consciente de direitos para orar com objetivos sempre positivos e justos para todos, porque essa oração consciente, ela tem poder e ela move, né, o coração de Deus, amém? Agora vamos para o segundo tópico, que vai falar a respeito do perdão, né? Veja que esse perdão aqui também é um perdão consciente. A pessoa pecou várias vezes, mas ela tem uma consciência de que não foi correto, foi injusto. Então chega para o seu irmão, independente de ser irmão de sangue ou não, perdão pelo pecado. Perdão, eu errei, eu falhei. Então é louvável esse arrependimento, né? Então que haja perdão, Mas primeiro ele tem que vir de uma consciência que a pessoa de fato não é uma pessoa relaxada que pede perdão 1000 vezes pela mesma prática, né? Perceba que aqui tem uma linguagem espiritual, figurativa, espiritual, quando ele fala das 7 vezes. O mergulho de Naamã, por exemplo. Naamã, ele de imediato ele recusou descer ao Jordão, que para ele era uma água suja, não representava nada de espiritual para ele. Até que ele entendeu, ele chegou ao limite. Então, tipo aquilo ali, vai que, né? Então foi, mergulhou por 7 vezes. E no 7º mergulho saiu limpo. Glória a Deus, por quê? O que prevaleceu ali foi o Senhor manifestando a bondade dele. Assim é o tempo, até os 7 milênios, né? O Senhor está dando oportunidade para que as pessoas mergulhem na palavra. A água representa a palavra. As pessoas se arrependam dos seus pecados. E Ele está pronto para curar a terra, o corpo, a mente. Amém? Então, que o Espírito Santo continue falando com vocês. A gente precisa ampliar o entendimento, né? E por final, ele coloca uma comparação do servo. Esse servo que foi arar ali a terra, está cuidando das ovelhas, então ele está trabalhando. Não se espera que o servo volte e encontre a mesa pronta, né? Senta aqui, vem comer. Não é a hora ainda, está trabalhando, está no arado, está cuidando das ovelhas. Então esse servo vem e prepara a comida, porque assim é a vida cristã. As pessoas acham que é no oba-oba, na coisa fácil, que é tudo na mão, que é recompensa, né? Mas precisa trabalhar para comer, para se alimentar, para manter seus gastos, né? E é muito interessante esse último tópico, porque aí ele coloca aqui no finalzinho, deixa eu ver. Assim também vocês, quando tiverem feito tudo o que for ordenado, devem dizer: somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever. Apenas estamos cumprindo o nosso dever. Olha como tudo muda. Aí floresce o sentimento de gratidão. E por que eu estou fazendo? Só porque é meu dever? Não, porque eu me submeto. Eu sou escravo do Mestre, do Filho de Deus, que me deu a vida, que me deu a redenção, que me justifique. Diante dele eu tenho a salvação. Eu tenho a garantia de vida eterna. Eu sou servo dele. Então eu não me canso de trabalhar com o arado.
eu não me canso de cuidar das ovelhas, eu não me canso de prover o alimento, eu tenho a minha responsabilidade de servo. Amém? Então, como eu falei para vocês, era mais uma reflexão. Vocês meditem aqui em Lucas 17 com essa visão, ampliando aí o conhecimento, para que, caso você esteja em qualquer área, seja bem conhecido, né, bem remunerado, seja onde for, não permita que te corrompa, que o ego, que o dinheiro, a fama suba ao teu coração. Mas sim, tenha sempre a mentalidade de onde quer que a planta dos seus pés toquem, o Senhor esteja à frente, dando a direção. Porque tudo que fugir daquilo que eu devo renunciar, eu estou me corrompendo sim. E a renúncia é de palavras torpes, de bebedeiras, qualquer tipo de coisa que prejudica o corpo, qualquer tipo de ato indecente, qualquer tipo de coisa que leva para o sentido da prostituição, do uso abusivo do corpo, da má consciência do que nós somos morada, templo, santuário de Deus. Então a renúncia vem quando eu me policio, né? Quando eu estou orientado, eu coloco em prática aquilo que não vai trazer danos para minha consciência, para o meu corpo. Eu tenho que estar bem orientado. Por isso eu volto a dizer, de todas as lutas, a mais difícil foi a do mestre. Foi a do apóstolo Paulo, que continuou fazendo o que ele ordenou. E tem que ser a nossa também, infelizmente, porque a maioria está andando contra a maré. A maioria está numa escuridão terrível. E muitos estão achando que está tudo muito correto, quando não está. Cabe a nós vigiarmos para buscar a orientação, para compreender a palavra do Senhor de modo espiritual. Então tudo nos será de fato novo. Eis que todas as coisas o Senhor faz novas e Ele quer fazer em nossa vida também. Amém? Então que vocês tenham sido aí agraciados com essa mensagem. Eu sou agraciada todos os dias, todas as vezes que eu medito, o Senhor me esclarece e eu louvo e agradeço a Ele por isso, amém? E que o Senhor ilumine mais mentes, transforme mais vidas, renove pessoas para que tenham bom caráter e que possa multiplicar a semente, né? Que possa entender que não há nada impossível quando estamos com a fé. Todas as coisas se sujeitam a nós, por quê? Porque é o Senhor que dá a ordem, amém? Então, por isso o título, o pecado, a fé e o dever. Estejamos atentos, amém? Fiquem todos na paz.